Olá pessoal, hoje é dia 5 de dezembro de 2018 e eu volto a esse espaço aqui porque o futuro mandatário da nação, que assumirá em 1º de janeiro de 2019, infelizmente parece ter uma disposição incansável de dar declarações negativas à população, de trazer ideias absolutamente contra o interesse do povo trabalhador do Brasil. E eu quero remeter à declaração que o futuro presidente deu ontem, especificamente com relação ao mercado de trabalho brasileiro. E eu vou destacar apenas 3 pontos de sua fala. Em primeiro lugar, que ele diz que é horrível ser patrão no Brasil. O segundo ponto, que é uma cantilena absolutamente repetida desde a campanha eleitoral, em que ele afirma que não basta ter direitos e não ter emprego, como se fosse necessária a troca entre excluir direitos para se ter empregos. E o terceiro ponto que ele chama atenção é que o número de ações trabalhistas após a reforma efetuada no governo Temer, que vai completar 1 ano e 1 mês, reduziu por quase a metade o número de reclamações na Justiça do Trabalho. Então eu quero rapidamente tratar desses 3 temas. Em primeiro lugar, e sempre trazendo aqui em mãos a nossa surrada e violentada Constituição Federal, eu quero sempre me valer desse texto maior do país, que em seu primeiro artigo, no artigo 1º, a Constituição Federal traz o seguinte: dos princípios fundamentais ao título 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, os municípios e o Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Portanto, é princípio fundamental formador da República Democrática do Brasil o valor social do trabalho. Mas a Constituição não para aí. No seu artigo 170, quando trata no título da ordem econômica e financeira, no artigo 170, ele diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano. Valorização do trabalho humano. E no artigo 193, quando trata da ordem social, estabelece: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Como se vê, a Constituição Federal, a formação do Estado democrático brasileiro tem como pilar fundamental o valor social do trabalho. E como se entende o valor social do trabalho? É a proteção ao mercado de trabalho, ao trabalhador, porque o trabalho dignifica o ser humano e concretiza a cidadania do brasileiro e da brasileira. O trabalho é peça central na formação do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira, na sua dignidade, pelo seu valor absolutamente social, e por isso o trabalho, com seu valor social, deve ser protegido. E as declarações do futuro presidente vão absolutamente em sentido contrário ao que está posto na Constituição Federal. Ao dizer que, primeiro, é horrível ser patrão no Brasil. Pode não ser o melhor dos mundos ser patrão do Brasil, e provavelmente não o é, mas não é por causa dos direitos trabalhistas. Cabe nos lembrar que há alguns anos atrás o Brasil praticamente atingiu o nível de pleno emprego, com todos os direitos trabalhistas garantidos e com a CLT, a antiga CLT, plenamente em vigor, o que já não ocorre após a última reforma fixada pelo governo Temer. Portanto, o horrível ser patrão aqui tem muitas outras características que não só centrada em direitos do trabalhador. O segundo ponto, eu volto a ele,
que é como se ele estivesse oferecendo uma troca, repito, que ou o trabalhador ganha um emprego ou fica sem emprego e tem direito. Quase remete à situação da escravidão, que infelizmente o país foi um dos últimos ou o último país a encerrar com esse negro período. O trabalhador que aceite um trabalho sem ter direito é um escravo. Qual trabalhador pode se submeter a essa situação em pleno século XXI e diante de um texto constitucional que tem como pilar o valor social do trabalho, na ordem econômica inclusive? É lamentável a declaração. E por fim, para concluir por hoje, ele faz um elogio ao fato de que o número de ações trabalhistas após a última reforma tenha quase que caído pela metade. Isso nada tem a ver com a situação de empregabilidade do Brasil. A preocupação do futuro presidente, a preocupação do político público, do gestor público, tem que ser a criação de empregos, fundamentalmente a criação de empregos num país com 13 milhões de desempregados, com diversos subempregados, diversos autônomos. Esse que tem que ser o objetivo primordial da gestão do futuro presidente, é na criação de empregos, o desenvolvimento e o crescimento econômico. A redução de ação trabalhista nada tem a ver com o crescimento de empregos no Brasil. Portanto, o que nos parece é que o presidente sabe exatamente onde quer chegar e é um caminho que nos aponta como grave, ou ele não sabe o que objetivamente está declarando, que igualmente é grave, porque o depoimento, a declaração do futuro presidente gera enormes consequências na vida dos brasileiros. Vamos aguardar. Ninguém sabe exatamente qual será o movimento do futuro governo com relação ao trabalho, às relações de trabalho, aos direitos trabalhistas, mas eu sempre encerro da seguinte forma: temos que resistir e lutar pelos direitos dos trabalhadores. Obrigado.